O protagonista dessa história se chama Wendelin, mas a gente vai chamar ele aqui carinhosamente de Well porque fica muito mais fácil. E bem, no começo do anime o Well tá ali num terreno rochoso e ele tá com uma expressão bem séria quando de repente um bando de cara folgado começa a cercar ele. E eles parecem prontos pra atacar ele tipo a qualquer momento. E todos eles parecem ter pelo menos o dobro da idade do Well. E aí parece que o Well vai debulhar os caras na porrada simplesmente. Então ele ativa um feitiço que começa a aplainar o chão, mas aí a cena corta. E a gente fica meio sem entender o que aconteceu, mas aparece um cara de cabelos verdes atrás do protagonista e ele diz: então pessoal, podem voltar ao trabalho. Pois é, cadê a batalha, o que aconteceu? Mas calma que a gente vai chegar lá, o anime faz isso com a gente mesmo. E eu tenho que dividir minha raiva com vocês, não, eu fiquei mal ansioso na hora que tava vendo. E bom, acontece que o El tava realmente ativando um feitiço para aplainar o chão, mas isso era para que um bando de camponeses tivesse melhores condições de trabalho. E o El então é elogiado por isso pelas pessoas e elas comentam então que ele tem o título de conde, o que na moral já indica que o cara é muito pica. Mas aí a gente descobre então o nome do cara de cabelos verdes. O nome dele é Rod Hitch. E o Rod Hitch então agradece os trabalhos do El e pede que ele faça um último favor aplainando um outro terreno. A questão agora é que esse terreno aqui é muito maior do que o anterior, então boa sorte aí, El. Bom, quando o El termina o trabalho, ele finalmente se teletransporta de volta para sua casa. E quando ele anuncia o seu retorno, ele é saudado então por 3 garotas maravilhosamente lindas. A primeira delas que conhecemos se chama Elisa, e ela então diz que o El parece cansado enquanto ela serve chá pra todo mundo que tá ali. E o El diz que tá cansado mesmo porque naquele dia ali o Rod Hitch tinha dado muito trabalho pra ele, olha lá. E aí as garotas então comentam que o Wells é um conde, ele não deveria estar recebendo ordens do Rod Hitch. Só que pro Wells aquilo ali era uma coisa natural, não importava o quão mais forte ele ficava, ele sentia que ele já tinha trabalhado muito mais que aquilo. E aí de repente veio um pensamento na cabeça dele pensando que qualquer coisa era melhor do que trabalhar engravatado. Porém quando ele pensa nisso, ele começa a se perguntar o que é engravatado, da onde ele tinha tirado essas ideias, e isso daí meio que desperta uma outra realidade nele. Ele sai de perto das garotas e então vai ficar sozinho e começa a pensar da onde ele tinha se lembrado daquele termo. E então ele se lembra que aquilo tudo tinha acontecido 10 anos atrás, em uma vida anterior, numa vida onde ele era um trabalhador no escritório no Japão. Ele então se lembra que um dia depois de voltar tarde do trabalho, ele começou a preparar a sua janta. Ele tava ali comendo uma panceta tranquilo enquanto o arroz ficava cozido, a sua visão começou a ficar turva de repente até que ele desmaiou. E quando ele acordou, ele se encontrava agora no corpo de uma criança, em um ambiente, em um mundo completamente diferente de antes. E ele está agora vestido de uma maneira muito diferente também, e tá no meio de uma festa com pessoas que ele não conhece e parece tipo um casamento. E aí ele começa a se perguntar se ele está em algum outro lugar do mundo. Só que logo ele percebe que ali por algum motivo as pessoas também falam japonês. E aí ele decide que vai tentar voltar a dormir pra tentar ver se isso faz ele voltar à realidade. Só que isso não dá certo e alguém acaba acordando ele. E ele percebe que ainda tá no mesmo corpo daquela criança de antes. E aí um homem velho vai e se eleva sobre ele, dizendo que ele tem a responsabilidade e o dever de cumprimentar todos ali. E o homem mais velho então vai e apresenta ele como seu filho mais novo. E o Wells tá completamente perplexo diante de toda aquela situação. Mas é legal que ele chega até a pensar assim que estourou na vida, que agora ele nunca mais vai trabalhar porque ele tá numa família rica. Afinal de contas, de fato, a família que ele renasceu é uma família nobre. Só que enfim, naquele momento ele tá com outro problema, porque o pai dele mandou ele se apresentar pra todo mundo e como ele acabou de renascer ali, nem ele sabe que ele chama o Well ainda. Só que daí a estrela do protagonista brilha e por sorte o pai dele acaba apresentando ele e ele então finalmente descobre que o seu nome é Well mesmo. E depois disso o Well está sentado com outro cara na festa e o cara fala pra ele que aquele casamento ali é do irmão mais velho dele chamado Kurtz. E ele fala pro Wells que a garota com quem o irmão dele tá casando naquela noite é a segunda filha de uma família da nobreza. E é nesse momento então que o Wells descobre e percebe que a família dele é nobre e que ele vai poder viver tranquilo pra sempre. Ele começa já a pensar na aposentadoria, tipo assim. Porém, na manhã seguinte, ele está tomando café com a sua família e o que tem no café da manhã é sopa e pão duro. Ele fica um pouco confuso com aquilo, afinal de contas eles não eram nobres. Ele dá uma olhada em volta pela sua casa e vê que toda a casa tá praticamente em ruína. Aí ele vai procurar o cara que ele tinha conversado na noite anterior, chamado Eric, pra perguntar sobre aquilo. Afinal de contas, pô, eles eram nobres, por que eles estavam naquele lugar tão feio depois de uma festa tão incrível? E o Eric então respondeu que eles não poderiam ser pão duros com os seus convidados, porque apesar de eles serem nobres pobres, eles ainda têm o orgulho de serem nobres. Então é isso, eles só têm os problemas de serem nobres, mas não têm dinheiro nenhum. Nesse momento o El ficou levemente decepcionado com seu Isekai, eu confesso. E isso só piorou quando ele começou a encontrar cada vez mais irmãos dele. Ele descobriu que ele tinha simplesmente 7 irmãos e ele era o mais novo de todos. Então assim, numa linhagem de uma família nobre e pobre, ele era o 8º da linhagem. Se os caras estavam comendo pão duro no café da manhã, ele não ia poder nem comer migalha na 8ª posição. O El então vai e estuda um pouco do mapa do novo mundo onde ele renasceu. Ele acaba descobrindo então que onde ele mora é uma região mais pobre, só confirmando cada vez mais que a família dele estava lascada. E se depois disso precisava de mais alguma confirmação para mostrar como essa
essa família aqui tava ferrada. Depois disso, o El vê vários dos seus irmãos, incluindo o Eric, indo embora. E então o Eric explica pra ele que só ficou ali quem se salvou no casamento ou quem é muito novo mesmo, mas que eles mesmos tinham também renunciado dos seus benefícios da terra, tudo como nobre, até mesmo o título. E aí depois que eles decidiram abandonar os títulos de nobre, eles agora estão indo para a capital para viver uma vida normal, porque pra eles até mesmo uma vida normal era melhor do que uma vida de nobre pobre. Enfim, por mais trágico e cômico que isso possa ser, isso de alguma forma desperta uma determinação no El. E ele então vai correndo até a biblioteca da sua casa e lá ele encontra uma bola de cristal. As instruções dizem que aquela bola de cristal ali pode revelar o poder, o potencial mágico de alguém. E ali ele descobre que todo mundo naquele mundo tem mana, mas nem todo mundo tem poder o suficiente para usar feitiços com essa mana. E na verdade era uma em cada 1000 pessoas que poderiam utilizar feitiços. Essas pessoas eram realmente muito raras ali. E aí o Els foi então e decidiu projetar a sua energia, a sua mana no cristal. E aparentemente não tinha acontecido nada, o que deixou ele bem frustrado a ponto dele se virar e ir embora. Porém, quando ele se virou, de repente uma luz tipo a do arco-íris começou a brilhar muito forte no cristal. E ele resolveu checar no manual o que significava aquela luz. E ele viu que basicamente significava que ele tinha uma aptidão mágica fora do normal. Então finalmente nesse mundo alguma coisa começou a dar certo pro El. Só que o problema é que o manual não desenvolvia muito mais do que isso não. Falava, se você tem esse nível de magia, você deve procurar por um professor especialista e ponto. Porém o nível mágico do El realmente foi brabo, porque até mesmo um cara misterioso que tava no meio da floresta sentiu a magia dele. O homem misterioso até dá uma olhada ao redor pra ver se ele encontra alguém, mas não acha nada. E enquanto isso, o El tá procurando na biblioteca algum livro que possa dar alguma dica pra ele sobre como aprender magia ou algo do tipo. E aí ele não encontra nada sobre isso. Então mais tarde naquele dia, o pai do El pede pra que ele vá até a floresta e tente pegar umas lenhas. E aí quando o El tá na floresta, ele aproveita pra tentar praticar um pouco de magia. Só que nenhuma das tentativas dele acabou tendo sucesso. Então de repente um homem desce do céu e vai se aproximando do El, dizendo que finalmente tinha encontrado alguém do seu nível mágico. Ele então perguntou o nome do El, só que o El sabia que não podia falar com estranhos que desciam do céu de repente, então ele muito corajoso pegou um pedaço de galho e foi pra cima do cara. Mas aí então o cara falou pro El ficar tranquilo, porque ele não era nenhum tipo de cara malvado, ele era só um mago. Como se algum cara malvado fosse falar que era um cara malvado também. Mas enfim, a resenha deles acaba sendo interrompida por um javali gigante que aparece ali no meio da floresta. E nessa hora parece que o El esqueceu que algum dia ele já foi um homem adulto e tá agindo só como uma criança desesperada. Mas aí o mago misterioso então fala pro El tentar utilizar os seus poderes de vento, concentrando a sua magia para disparar um ataque contra o javali. E o El, mesmo sem saber se o que o cara tava falando ali fazia algum sentido ou não, falou assim, meu, não tenho nada a perder, queria aprender magia mesmo, e tentou. E rapaz, não é só que o golpe dele funcionou, ele empurrou o javali pra trás, mas não conseguiu derrotar o bichão ainda. E é aí que o mago mostra que ele era realmente um mago, e não só um cara estranho falando com uma criança no meio da floresta. Ele então utiliza os seus poderes e ele sim derrota o javali no mesmo instante com maior facilidade. E em seguida, então, o mago se apresenta dizendo que ele é o Alfred Rainford, que é o ex-mago da corte do ducado de Blackrodor, algum nome assim. Coisa de gente poderosa, vai. E o mago vai dar uma moral pro El, dizendo que ele vai ser um mago ainda mais poderoso que ele um dia. E depois de algum tempo, então, o El e o Alfred estão lá sentados em uma mesa no meio da floresta. O Alfred, inclusive, serve um tipo de chá pro El e ele acha aquilo ali incrível, muito melhor do que qualquer coisa que a família dele tava tomando nos últimos dias. E o Alfred, então, revela que quer passar a sua magia pra ele porque quer que ele seja o seu discípulo. E isso, de repente, desperta uma esperança dentro do El. Ele tava muito ansioso pra aprender magia mesmo, então ele já vai até e já chama o Alfred de mestre. Isso faz o Alfred sorrir, então ele pede que ele mantenha esse negócio de mágica apenas entre eles dois. Pois se as pessoas descobrirem que o El pode usar magia, alguns servidores ou súditos poderão insistir que ele se torne o seu senhorio. E o que pode levar até mesmo a uma disputa de sucessão, muita treta a partir disso. E como o El ainda era criança, poderia ser perigoso para alguém como ele ser chamado assim de senhor. E agora quando ele tá na mesa de jantar da sua casa, bem aos pedaços, o El olha pro seu irmão mais velho, o Kurt, o que tinha casado e que era o atual sucessor, e ali ele começa a pensar sobre o que o Alfred tinha dito pra ele sobre magos serem considerados sucessores melhores. Então chega o dia seguinte que marca o início do treinamento do El com Alfred. E em primeiro lugar, o El também combina a capacidade deles, que era um método de treinamento onde se pode igualar a sua capacidade de mana com a de alguém que tem mais do que você. Então a ideia dele era compartilhar, vamos dizer assim. E aí o El dá a mão pra ele e eles começam a concentrar a mana. E depois disso, diversas luzes místicas começam a aparecer bem diante do El. E o El pensou então que toda aquela aura, toda aquela coisa
coisa mística poderia estar vindo do Alfred, o seu mestre. Só que então o Alfred começa a explicar que naquele mundo ali a pessoa nasce com uma capacidade de mana limitada. E essa capacidade já é determinada logo no nascimento, como eu disse, e ela não pode ir aumentando. E o Alfred então confessa que ele acreditou que o El não ia conseguir ter a mesma capacidade que a dele. Por isso ele tinha sugerido aquele treinamento compartilhando a mana. Só que quando ele fez isso, ele descobriu que o El tinha muito mais capacidade mágica do que ele mesmo. E que o El naquele momento não estava nem sabendo usar toda essa capacidade. Então o El criancinha já é muito mais overpower, com muito mais potencial do que o próprio Alfred. Que lembrando, ele já tinha sido o mago de uma família de duques. E então a cena corta, voltamos pra biblioteca na casa do El. E lá está o Kurt, o irmão mais velho, e o pai do El, e eles encontraram a bola de cristal que servia pra ver quem tinha aptidão mágica ou não. E quando eles viram a bola fora do lugar, eles sabiam que tinha sido o El, o caçula que tinha mexido nela. Só que os dois começaram a rir, pensando que como aquele caçula acreditava que ele poderia ter alguma aptidão mágica. Tadinho do moleque, os caras estão subestimando ele enquanto ele tá lá na floresta treinando com o Alfred. E durante o treinamento agora eles começam a praticar magias de fogo. O Alfred tá admirado com o potencial do El e elogia os esforços do garoto pra aprender magia. E ele também reúne alguns vegetais pro El comer, já que ele disse à família que iria procurar vegetais, ele precisava voltar com alguma coisa, né? Porém, apesar dos esforços do Alfred, ainda assim o El acabou levantando suspeitas. Pois no jantar, quando o El levou pra casa as verduras que o Alfred tinha dado pra ele, o pai dele logo perguntou como ele tinha encontrado aquelas verduras, já que elas só cresciam do outro lado do rio. E além do mais, pra piorar a situação do El, não tinha ponte que levava pro outro lado do rio, então como ele tinha atravessado? Teria ele usado magia, será? E nessa hora então o El entrou em pânico. Ele pensou que ia ter que revelar pro pai dele que ele tinha magia, que ele ia ser o melhor sucessor e tudo isso, mas logo o pai dele voltou a subestimar ele e riu da cara dele. E bom, apesar do pai do El tá subestimando ele, por outro lado o irmão dele, o Kurt, tá um pouco desconfiado do seu irmãozinho mais novo. Mas por enquanto fica só na desconfiança mesmo e o El segue os seus treinamentos com o Alfred depois. Agora o Alfred e o El estão voando juntos enquanto o Alfred ensina ao garoto sobre feitiços de rastreamento. E dessa vez o alvo do El é um pássaro. E assim que ele pega o jeito, o El então envia uma pedra para rastrear e perfurar o pássaro. Alfred fica bastante surpreso com aquilo, mas entende o desejo do garoto de grelhar o pássaro. E o El então está muito feliz por comer uma comida boa pela primeira vez em tanto tempo. E ele convida o Alfred para comer com ele também. O homem então fica curioso sobre uma coisa verde que está colocando na comida, e o El diz pra ele que aquilo ali é só wasabi. O Alfred experimenta, só que ele vai e coloca uma tonelada daquele molho na comida. O El ficou preocupado como seu mestre ia se sentir depois de descobrir que tudo aquilo ali era picante. Só que pra surpresa do El, o Alfred acabou gostando daquele KFC apimentado japonês deles. E enquanto eles comiam, o Alfred avisou pro El não ir tão fundo na floresta, já que a floresta encantada onde eles estavam era lar de muitos monstros. E ele também explicou que a floresta abrigava diversos alimentos e ervas que não se encontravam em nenhum outro lugar, e que muitas pessoas já tinham ido até ali tentando encontrá-las na oportunidade de enriquecer com elas. Só que a questão é que essas pessoas nunca mais voltavam. E aproveitando o assunto, o El revela pro Alfred que o seu irmão mais velho, o Kurt, estava observando ele ultimamente. Depois de ter ouvido aquilo com atenção, o Alfred sugere que o irmão mais velho deve ter percebido que o El tinha magia, e que ele provavelmente estava com medo de perder os seus direitos de sucessão. E aí o El começou a pensar que essa coisa de ser um senhor deveria ser mesmo um saco, especialmente se isso só fosse causar problemas com o Kurt, porque ele não tinha nenhum problema com o seu irmão mais velho, na verdade. E o Alfred então sugeriu que ele tentasse se aventurar nisso, pois ele poderia se tornar um candidato ideal para qualquer cargo com a magia dele. Então ele não precisava se preocupar em ser realmente um senhor, ele poderia ser um aventureiro do mais alto nível se ele desejasse. E então naquela noite, durante o jantar, o El diz à sua família que ele quer se tornar um aventureiro, e ele revela também que está pensando em se matricular na academia de aventureiros quando completar 12 anos. E bom, as palavras dele causaram uma reação meio mista na família toda. A mãe ficou preocupada porque a academia era muito longe. O Kurt, por outro lado, ficou feliz sorrindo porque estava certo de que agora ele não perderia o seu cargo como sucessor. E o pai dele, por outro lado, já mandou o papo reto e falou que eles não tinham dinheiro para matricular ele na academia. E no dia seguinte, Alfred diz ao seu pupilo que ele pode ir até uma cidade mercantil próxima para tentar ganhar dinheiro como comerciante. Ele pode eventualmente utilizar a sua magia em treinamento para ganhar dinheiro caçando algumas coisas e vendendo na cidade. O El se anima a ouvir aquilo, o problema é que a cidade fica muito longe para ele, então ele precisava começar a aprender magia de viagem, e isso envolvia magia de voo. E os dois assim começam a praticar magia de voo, e o Alfred diz ao El que é isso que o espera quando se tornar um aventureiro. E quando o Alfred está sozinho à noite, a gente vê uma névoa negra começando a envolvê-lo, e ela agora está muito maior do que na noite anterior, e por algum motivo ele parece estar com dor também. Aí
na manhã seguinte o El está praticando a sua magia de voo novamente. E aí o Alfred chega com a notícia de que o treinamento deles dois acabaria no dia seguinte. E o El fica tão surpreso ao ouvir aquilo que a magia de voo dele acaba sendo acidentalmente desativada e ele cai no chão. Ele então pergunta ao seu mestre por que ele terminaria o seu treinamento assim tão de repente. E aí o Alfred diz a ele que não está sendo de repente assim, mas ele garante ao garoto que ele vai ficar bem. O El não tá muito convencido ainda não, visto que eles estavam treinando apenas tipo 2 semanas, só que nenhum dos argumentos funcionou. O Alfred se manteve implacável ali. E tudo vai aos poucos ficando mais claro quando no jantar o pai do El diz que ouviu que havia um morto sussurrando pela floresta. E este morto sussurrante seria tipo um morto-vivo, que de alguma forma manteve as suas habilidades cognitivas, ou alguma coisa tipo um espírito, sabe? E que ele poderia até mesmo manter conversas. E a aparência deles, adivinhem só, não parece tão diferente da aparência dos humanos. Basicamente, os corpos desses caras ficam frios, o sentido deles para de funcionar, então eles não sentiriam, por exemplo, uma tonelada de wasabi na comida, e a pele deles também ficaria terrivelmente pálida. E o El então começa a ficar perturbado ao lembrar que o Alfred passava o tempo todo na floresta e nunca saía de lá. E o seu pai ainda fala mais, que em poucos anos, os mortos sussurrantes iriam então perder a cabeça e se tornariam zumbis que poderiam caçar as pessoas para matar a sua fome. Basicamente, tipo, zumbis raízes mesmo. E naquela noite, então, o El sai para a floresta em busca do seu mestre. E embora ele não consiga encontrá-lo, ele insiste e começa a usar a sua magia de voo para procurar por ele. E quando ele encontra o Alfred, ele vai logo conversar com ele sobre os mortos sussurrantes que ele tinha ouvido falar. E o El então pede para que o seu mestre vá com ele até a mansão deles, porque a floresta era perigosa pelo que ele tinha ouvido falar. E o Alfred diz para ele que tá tudo bem, ele não precisa sair dali, porque o perigo que ele estava falando na verdade não existia, porque ele era o próprio morto que sussurrava que o pai estava falando. Pra aguentar tudo aquilo de wasabi também, esse cara não podia ser humano de jeito nenhum. Inclusive, se você assistiu até aqui, ó, deixa um comentário falando alguma coisa sobre o herói do wasabi. Vamos deixar a galera que colar aqui no vídeo aleatoriamente e não assistir totalmente confusa com os comentários. Bora ver quem deixa a melhor frase aqui nos comentários. Mas enfim, o Alfred revelou que ele era o morto sussurrante pro El, e o El não tava botando muita fé nisso não. Só que daí o Alfred então explicou pra ele que 5 anos antes, enquanto ele servia a família do Duque, ele acabou sendo mandado para uma missão na Floresta Encantada junto com 2.000 homens. E durante a missão acabou que os monstros superaram eles em números. E uma hora o Alfred acabou ficando sem suporte nenhum durante a batalha. E nesse momento então ele acabou perdendo a vida. Porém, quando ele estava morrendo, ele começou a ter um ressentimento sobre não ter passado conhecimento mágico para ninguém. Ele basicamente tinha um desejo dentro dele de passar o conhecimento que ele tinha adquirido em 30 anos de magia para alguém. E esse ressentimento é o que teria tornado ele então o tal morto sussurrante. E o El ficou alucinado com aquela história, porém ele logo percebeu que aquilo significava que quando seu mestre cumprisse o seu desejo, a sua alma agora finalmente liberaria o seu corpo e ele poderia seguir em paz. Então era por isso que o Alfred estava tentando dizer que acabaria muito em breve o treinamento deles, pois agora após treinar o El ele estava sentindo que tinha cumprido a sua missão finalmente. Porém, para que o treinamento do El fosse concluído, o Alfred tinha uma última missão para ele, e para cumpri-la ele precisava aprender um feitiço para exterminar um morto-vivo. Então basicamente o El teria que aprender a exterminar o seu próprio mestre. Pois é, esse era o plano do Alfred. E o El então se nega a fazer aquilo, porém o Alfred lembra ele que se ele não o fizer, o Alfred vai acabar perdendo a sanidade e vai começar a tentar devorar humanos como um zumbi qualquer. E aí o El entende que aquilo realmente é o melhor para o seu próprio mestre. E o Alfred agradece ao seu discípulo por ter aparecido e o libertado. Ele pede para que o El sempre se lembre e sempre siga praticando o que eles tinham treinado naquelas 2 semanas. E em suas últimas palavras ele pede ao seu discípulo que faça sempre o seu melhor e que faça com inteligência. E depois disso ele desaparece diante dos olhos do El. E depois dessa épica despedida nós temos simplesmente um time skip de 7 anos. E quando o El está agora com 12 anos ele está prestes a partir para a academia de magia. E quando ele chega lá ele conhece uma garota chamada Louise. E ela se apresenta como sendo a terceira filha da família Overwig. E enquanto ela fica ali falando, o El fica sozinho no canto. E ele pensa consigo mesmo que passou os últimos 7 anos em casa, completamente sozinho. E ele manteve distância dos outros e viveu assim para evitar os problemas de sucessão. E aí outra garota chega e se apresenta como sendo a terceira filha da família Hillenbrand. E ela então se apresenta e diz que o nome dela é Ina. Depois dela é a vez do El se apresentar. E bem, durante a apresentação ele acabou se atrapalhando inteiro e não conseguiu ganhar o carisma dos seus colegas não. Todo mundo ficou olhando pra ele bem pistola. Mas beleza, ele falou que se eles quisessem eles poderiam chamar ele de El, então tá tudo certo. Depois disso, a primeira coisa que eles fazem é preencher um formulário de inscrição
instituição partidária. E no mês que vem eles vão começar a treinar em grupos. E o El se preocupa já que ele não é muito bom com atividades em grupo, pois ele viveu praticamente sozinho, né? E durante o almoço ele se sente excluído porque ninguém quis dividir a mesa com ele. Ele é praticamente desprezado por todo mundo ali. Só que enquanto isso acontece, a Louise tá em outra mesa e a Ina menciona com ela que o El é o único bolsista daquela escola de magia naquele ano. E a Louise acrescenta aquela informação dizendo que o poder mágico do El aparentemente deveria ser do nível dos aventureiros de primeira classe. E aí um cara entra do nada na conversa, dizendo que ouviu dizer que o instrutor de magia decidiu que não havia mais nada que ele pudesse ensinar pro El, porque ele já tava em outro nível e tinha desistido de instruí-lo. E bom, a gente sabe que não é bem isso que aconteceu não, né? Na verdade, o professor do El era um zumbi mesmo, mas ele era um cara poderoso, vai. E eles então começam a falar que ter alguém poderoso como o El no seu grupo seria uma grande vantagem. Eles praticamente seriam imparáveis. E eles também comentam que a maioria dos grupos que são formados na academia acabam se mantendo depois da formatura também. Então seria importante ter um mago poderoso como o El no grupo. E aí é o da hora que eles chegam na conclusão que o El tá sempre sozinho porque ele se acha muito superior aos outros. Essa é a conclusão que eles chegam, enquanto o El tá se sentindo simplesmente um excluído qualquer. Mas aí eles decidem também formar uma panelinha dos melhores de cada área para assim formar um grupo e se oferecer para ser o grupo do El. E de longe o El vê os três ali se divertindo juntos e ele até pensa em falar com eles, mas ele fica tímido, então fica longe. O que o pessoal que queria convidar o El não imaginava é que atrás deles tinha uma mesa que tava ouvindo tudo o que eles estavam falando e depois começaram a planejar também como convidar o El pro grupo deles, sendo que eles estavam confiantes que o El aceitaria a proposta por algum motivo. Quando os alunos estão de volta na aula, a professora informa a todos que aqueles alunos que não recebem salário das famílias terão que trabalhar em meio período. E bom, esse é o caso do nosso protagonista aqui. E a escola então recomenda que eles ganhem dinheiro com a caça. Mas a caça é uma atividade que é feita em grupo, e o El quando ouve aquilo fica desesperado, porque tudo tem que ser em grupo naquela escola. Ele sente que ele não se encaixa em lugar nenhum ali. O coitadinho não sabe de nada que tá acontecendo, ele é muito inocente. As pessoas estão literalmente competindo pra estarem no mesmo grupo do cara e ele não percebe. Inclusive eles estavam o tempo todo ali sempre cercando o El pensando em como seria uma maneira boa, digna de abordá-lo. Enfim, quando começa a caçada, apesar do El começar a fazer tudo individualmente diferente do que tinha sido pedido, ele é o que captura o maior monstro de todos. E isso deixa muitos dos seus colegas completamente chocados e alguns até com muita inveja. Vocês lembram do líder do grupo que secretamente tinha ouvido todas as ideias do grupo da Ina e da Louise? Bom, depois da caçada, vários alunos, e inclusive ele, estavam convencidos de que o El era muito melhor do que eles. E nessa situação, esse foi um dos caras que desistiu mesmo de fazer grupo com o El. Porém, a Ina, a Louise e o outro cara que tá com elas ainda estão decididos a fazer a parceria com o El. E, inclusive, mais tarde eles estão conversando entre si, e a Ina então manda um discurso no jutsu questionando por que eles estavam seguindo aquelas ordens conforme a sucessão de nascimento. Ela dizia que aquilo não era justo, que as coisas não deveriam ser definidas apenas pelo nascimento. E aí a gente descobre que a maioria ali não tem realmente a capacidade de fazer feitiços, pois vocês lembram, né, que apenas uma a cada 1000 pessoas era capaz realmente de conjurar feitiços. E mesmo a Louise e a Ina, que tinham mana além do comum, não eram capazes de fazer isso. E a Louise, inclusive, por ter a habilidade de reforçar o seu corpo com mana, se tornou mais forte do que muitos homens mais velhos de sua família. E isso meio que fez com que eles tivessem raiva dela. Então todo mundo ali tinha um motivo pra estar entrando naquele discurso no jutsu da Ina. Mas o mais legal de tudo é a conclusão que eles chegam no final de toda essa conversa filosófica. E o que eles decidem é que eles precisam caçar monstros ainda maiores para conseguirem assim o reconhecimento do El. É, cara, tá tudo girando em torno do cara, não tem jeito, é o protagonista brabo. E aí no dia seguinte a seita secreta do El vai até a floresta proibida pra tentar caçar algo impressionante. E quando eles estão lá, a Ina diz que é melhor eles voltarem. Só que agora já é um pouco tarde demais, porque eles são imediatamente cercados por uma matilha de lobos gigantes. E agora eles se preparam porque lutar é a única opção. E aí a gente vê em outra área da floresta que o El tá usando a sua magia pra conseguir ver o grupo da Ina contra os lobos. E o El então pensa que se ele conseguir ser útil pra eles naquela situação, talvez eles se tornem amigos dele depois. E a gente vê então que o grupo tá até que se saindo bem na luta contra os lobos. O problema é que tem muito lobo contra poucas pessoas. Então parece que eles não tinham que ter muita esperança, apesar de estarem lutando bem. Só que daí o El apareceu do nada logo no céu e se ofereceu pra ajudar os caras. E aí o grupo logo reconheceu que tava fazendo tudo aquilo apenas pra ter o reconhecimento dele. E o El ficou bem surpreso ao ouvir aquilo. E a Louise então disse que sabia desde o momento que ela viu o El fazer uma magia que pra ele era simples, que ele era simplesmente fora do normal. E ela passou a dizer então que não era mais digna de formar um grupo com ele, e ele ficou meio que chateado com isso. Afinal, apesar de ele dizer que
não sabia trabalhar em grupo, ele queria sim ter amigos ali. E era isso que o El tava prestes a falar pros seus colegas, mas antes que ele conseguisse, a professora chegou ali do nada. E ela então falou que todos os alunos da turma bolsista tinham sido convidados para uma festa, que estava sendo organizada no jardim pelo Duque de Blitrotor. E apesar desse nome ridículo, esse cara era um dos candidatos para ser o grande rei de todo o reino. E logo que os alunos escutam isso, um deles já fala que o El tá obviamente sendo convocado ali porque ele vai ser o escolhido pelo Duque. E alguns obviamente acabam ficando com um sentimento de raiva por isso, e o El fica ali só de longe observando tudo. E quando chega a festa do Duque, o próprio Duque se apresenta para o El. Ele diz que o seu nome é Amadeus, e ele então pede para que o El tenha uma conversa particular com ele. E o El, como quer fazer amigos, pede para que o grupo de Ina seja incluído nessa conversa. E o cara ali, como tinha muito poder e para ele não custaria nada, ele até que aceitou. E assim em seguida o grupo se reuniu junto com Ina, Louise e o outro cara e o próprio El para conversar com o Duque. E enquanto conversava com o Duque Amadeus, o El acabou descobrindo uma informação bem curiosa que deixou ele muito empolgado, pois o Duque mencionou que em breve ele conheceria Brand Tag, ou seja, o El teria a possibilidade de conhecer o mentor do seu mentor, porque o cara tinha treinado o Alfred, afinal de contas. E o rei também diz que o tal Brand Tag é um cara que é especialista em feitiços de rastreamento, e que ele era capaz de sentir o potencial mágico, a mana de alguém com muita facilidade e precisão, e que depois que ele conhecesse essa pessoa pessoalmente, ele nunca se esqueceria da aura dela. Traduzindo, o professor do antigo mestre dele era muito pica, e o El então ficou bem animado quando ele conheceu ali diante dele, junto com o Duque, o tal Brand Tag. E o Brand Tag de cara já falou do seu antigo aprendiz, o Alfred, e ele falou que se lembrava que o Alfred dizia sempre pra ele que ele desejava passar os seus ensinamentos para outra geração, e ele então perguntou se o El não seria o antigo aluno do seu antigo aprendiz. Muitas coincidências, mas tudo muito épico, eu hypei bastante aqui. E então o El, impressionado com tudo aquilo que ele tinha acabado de ouvir, confirma que ele era o antigo aprendiz do Alfred. E o Brand Tag então, que aparentemente sabia que o seu aluno tinha se tornado um morto sussurrante, pergunta como foi os minutos finais do seu antigo aluno. E o El então diz que ele foi quem teve que conjurar o feitiço para impedir que o seu antigo mestre se tornasse um zumbi, mas que ele estava feliz por ter completado a sua missão e estava muito grato por isso. E obviamente que todos os fiéis seguidores do El ficaram ali atrás ouvindo tudo e estavam completamente impressionados com aquela história. O El tinha se tornado ainda mais herói pra eles depois disso. E na moral, vocês lembram do começo do recap como que o El tava, né? Como ele fazia magia com extrema facilidade. Mas bem, por enquanto a gente vai fechando a primeira parte desse recap aqui. Se você gostou, comenta aqui que você quer a parte 2, porque isso me ajuda a ver se vocês assistiram até aqui. Eu confesso que eu sempre gosto de trazer um recap de Sekai aqui, esses mais longos aqui são trabalhosos, mas me animam bastante de fazer. Então se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o seu like, muito obrigado por assistir, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!